Olá pessoal, bom dia. Segunda aula de geografia dessa semana. Estávamos falando na aula anterior de blocos econômicos, então nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Página 37. Claro, falar de bloco econômico é impossível não falar de União Europeia. Então ele trouxe aqui um dos maiores, o maior bloco que já existe no mundo hoje, que engloba grande parte dos países da Europa. Vamos falar sobre eles agora. Trata-se do bloco econômico global cuja interação mais avançou. A maioria de seus integrantes já se relaciona entre si no estágio de união monetária, que é aquela utilização de uma mesma moeda, compondo a chamada zona do euro. Então aqui, pintado em verde, nós temos todos os países que compõem a chamada zona do euro, que usam o euro como moeda. As primeiras articulações começaram a acontecer em 1944, tá? Com o surgimento da Benelux, Acordo de Cooperação Internacional, que extinguiu as barreiras alfandegárias entre vários países. Depois, esses acordos foram evoluindo, até que o bloco foi totalmente formado. Vamos embaixo. Em 1957 surgiu a Comunidade Econômica Europeia, já configurando um projeto de bloco continental. Mais para frente um pouquinho. Em 99, mais um avanço foi incorporado com o lançamento do euro como moeda do bloco e sua adoção por diversos países. Atualmente, 19 países da União Europeia adotam essa moeda e com isso compõem a chamada zona do euro. A última década, no entanto, foi marcada por incertezas em relação ao futuro desse projeto histórico de unificação. Uma sucessão de complexos eventos no cenário econômico internacional, iniciados em 2008, levou países como Espanha, Itália, Irlanda e Grécia a atravessar sérias dificuldades financeiras. O bloco, digamos que deu uma balanceada nos últimos anos por conta de problemas financeiros que alguns membros estavam enfrentando e ainda estão, porque muitos ainda estão em crise. Muitas manifestações por cidades europeias aconteceram. Vamos na página 38. O endividamento de diversos países do bloco se elevou, recorrendo aos mecanismos internacionais de suporte financeiro, como o FMI e o Banco Mundial, ou a países mais ricos do bloco para poder negociar suas dívidas. A Grécia, por exemplo, e outros países foram obrigados a adotar severas e importantes políticas de austeridade para reduzirem os seus gastos. Aí você vê manifestações que ocorreram em Atenas e em Madrid, tá? Capital da Grécia, capital da Espanha. Outro grande desafio para a União Europeia é lidar com Brexit. Não sei pronunciar direito esse nome, gente, que é a saída da Inglaterra do bloco, tá? Diante da crise internacional e de discordância em relação às políticas adotadas pelo bloco para conter a crescente imigração, setores mais conservadores do Reino Unido conseguiram oficializar a realização de um referendo que tivesse caráter decisório sobre a continuidade ou não da permanência daquele país na União Europeia. A Inglaterra saiu do bloco agora, final de 2019, que foi realmente concordado aí. O Reino Unido nunca participou dos dos maiores projetos da União Europeia, que é a adoção da moeda, que ela sempre continuou usando a Libra, e também o espaço Schengen, que reúne os países europeus que permitem a livre circulação de pessoas. Então a Inglaterra fazia parte da União Europeia, mas nunca adotou essas duas principais estratégias do bloco. Página 39, nós temos exercício aí para você fazer. E agora nós vamos falar de um outro bloco, que é a Cooperação Econômica Asiática, Ásia-Pacífico, a APEC. Surgida em 93, a APEC enfrenta muitos desafios para se consolidar como importante bloco econômico mundial. Ela reúne um grupo bastante heterogêneo, embora envolva outros países com elevado nível de desenvolvimento, como a Austrália e Nova Zelândia, alguns países emergentes como Coreia do Sul, México e Chile. Os acordos já estabelecidos orbitam em torno dos interesses, sobretudo dos Estados Unidos. Vamos para baixo. Atuando como o mais importante país fábrica do mundo, a China conquista cada vez mais mercados internacionais, desde o início de sua abertura no final da década de 70.
De acordo com os dados de 2016 da OMC, os principais destinos das exportações chinesas eram os Estados Unidos, com 18,3% das compras, seguidos pela União Europeia, com 16,1%. Virando a folha, o crescimento exponencial da China contrasta com um período de crise e estagnação da economia japonesa. Um dos grandes limites impostos pela natureza à economia japonesa é a carência de recursos minerais estratégicos, especialmente energéticos. Então aí você vê os dois grandes países da Ásia, um em pleno desenvolvimento, enquanto o Japão deu uma estagnada por conta da crise que enfrentou. Os impactos também se dão nos custos de produção, reduzindo a competitividade externa dos produtos japoneses. Aí você vê o PIB do Japão, como que ele deu uma alavancada legal no início dos anos 2000 e depois uma queda muito brusca a partir de 2012. Nas últimas décadas, a economia japonesa foi abalada por crises que produziram períodos de recessão. Na década de 90, por exemplo, o PIB recuou em torno de 2%. Em 2010, o país foi superado pela China. Na década de 2010, a economia japonesa registrou oscilações, alternando momentos de crescimento modestos com outros de encolhimento. Os fatores naturais do Japão também acabam influenciando muito para isso, né? Ele até citou aqui catástrofes naturais como terremotos, tsunamis, tufões, erupções vulcânicas acabam sendo um grande empecilho para o desenvolvimento da economia japonesa. Um efeito das oscilações da economia japonesa foi o retorno de diversos imigrantes brasileiros que se dirigiram para o país desde as últimas décadas do século passado em busca de melhores condições de vida, tá? Aqui você vê a presença de moradores de rua no Japão, coisa que lá atrás, no início dos anos 2000, a gente praticamente não via. Bom, os dois blocos de menos importância, que é a ASEAN e a SEI, eu não vou cobrar isso. Você pode fazer um X, depois por curiosidade vocês podem parar e dar uma lida, mas dificilmente eles caem, tá, gente? E agora você vai fazer o exercício da página 41 e 42 e a gente volta na nossa próxima aula logo mais. Beijos, até mais!